Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um Treinando Peças. Para quem não me conhece, me chamo Luana, sou delegada professora no CEISC, o melhor preparatório para Delta, e coordenadora na Parabela, a mentoria que mais aprova para delegado. E aqui eu estou devolvendo um pouco do que eu recebi anos atrás, dando esse curso gratuito para vocês de treinar peça, treinar essas peças para delegado que são tão dificultosas, na verdade, que complicam tanto algo que poderia ser bem simples. O nosso foco nos últimos dias tem sido o quê? A Sebrasp, que é a dona das rainha das peças junto com a FGV, né? Mas que também está aí comandando a prova da PCDF. Como que funciona o treinando peças? Eu crio questões autorais com base no que está na moda, no que está em alta, mas também, principalmente, nos gostos da Sebrasp, que são os temas repetitivos do STJ. Se você já não sabe, pega essa dica. E você, com o seu papel e caneta na mão, no caso, eu tô com o meu iPad e caneta na mão, vem junto comigo fazer essa peça maravilhosa. Que se cair, você não tá me devendo nada, eu vou estar muito feliz de ter te ajudado. Então vamos lá, no nosso enunciado? Na tela. Durante o plantão noturno policial, a equipe da Polícia Civil do Distrito Federal recebeu a apresentação de 2 conduzidos pela Polícia Militar do DF. Após uma perseguição iniciada, logo depois de ocorrência ser registrado na Asa Norte, em Brasília, Distrito Federal. Segundo narrado pelos policiais militares, por volta das 19 horas, conduzidos João Henrique e Carlos Eduardo, agindo em conjunto, abordaram simultaneamente uma família que caminhava em via pública, composta por Paulo Roberto, sua esposa Fernanda Costa Silva e sua filha Larissa Costa Silva. Durante a ação, um dos agentes simulou portar uma arma de fogo, enquanto o outro realizava a subtração dos bens mediante grave ameaça. Foram levadas joias em ouro pertencentes a todos os integrantes da família, incluindo alianças, colares, pulseiras, brincos, além de um relógio da marca Rolex, avaliado em aproximadamente R$ 120 mil. Após os fatos, os autores empreenderam fuga em um veículo Honda Civic, avaliado em cerca de R$ 85 mil, sendo acompanhados pela equipe policial. Durante a perseguição, os policiais visualizaram o momento em que o condutor arremessou pela janela o relógio Rolex, o qual não foi localizado, apesar das diligências realizadas. Os conduzidos foram interceptados poucos minutos depois, sendo apresentados à autoridade policial juntamente com os bens subtraídos, os quais foram reconhecidos pelas vítimas. No curso da ocorrência, apurou-se que João Henrique é proprietário de uma joalheria no plano piloto, possuindo conhecimento técnico acerca do valor do mercador, especialmente diante de valorização do metal, e os itens dessa joalheria que ele tem ultrapassam R$ 400 mil. Também foi apresentado o objeto utilizado na ação, constatando-se tratar de simulacro de arma de fogo. Em consulta aos sistemas policiais, verificou-se que ambos os conduzidos possuem antecedentes, com condenações anteriores por crime de receptação. Simultaneamente, sabendo do ocorrido, o irmão de Carlos, Pedro, compareceu na delegacia, no intuito de pegar o Honda Civic do irmão que foi usado para a fuga. Coincidentemente, o Pedro estava foragido e o mandato de prisão preventiva foi cumprido nesse instante, posto que Pedro é investigado por essa delegacia em relação ao tráfico, em que ele foi o único que não foi encontrado nem interrogado no dia dos fatos, sendo muito oportuno ouvi-lo. Os conduzidos foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis. Analise de todos os fatos, tipificação, dispensados fatos de introdução. Embora exista inquérito autônomo sobre o Pedro, considere nas decisões as possibilidades de medidas em relação a ele. Vamos lá? 1 minuto na tela, valendo. Tic-tac. Qual é a peça? Tá fácil.
E aí, meu povo, qual é a peça? A peça amada da Sebrasp, será? Será que ela vai meter essa peça? E dando spoiler novamente, será? Será? Pessoal, vamos para o nosso chá revelação. Não existe descobrir a peça sem fazer nossos 5 passos. Tô achando que no vermelho é ruim de ver. Melhor? Vou até engrossar um pouquinho essa caneta. Tem como? Tem não. Não deixa. Vamos lá. Tá aí comigo. Primeiro passo, qual é? Olhar o comando da questão. O comando da questão ele é bem curioso, né? Que ele fala o seguinte: os conduzidos foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis. Análise todos os fatos, tipificação, dispensa-se fatos, introdução. E, embora exista algo autônomo contra o Pedro, considere nas suas decisões as medidas cabíveis a ele. Então, o que eu tenho no comando é providências cabíveis. Ou seja, trouxe aqui para vocês um exemplo de um comando que não é o que a gente está acostumado. Não é nem redija a peça cabível, não é um comando do estilo represente pela medida cabível, não é faça a determinada representação ou a determinada peça cabível, é faça as providências cabíveis. O autor foi apresentado a você. Faça as providências cabíveis. E em relação ao Pedro, ele diz, embora tenha um inquérito policial autônomo, nas suas determinações, considere medidas em relação a Pedro. Ou seja, é uma peça que na realidade não existe, tá? Se o Pedro tem uma peça, se o Pedro tem um inquérito autônomo, tudo que é determinação, despacho, providência cabível vai ser feito naquele inquérito, não nesse aqui que a gente vai trabalhar. Mas, como tudo, porém, todavia, eu quis trazer uma possibilidade que já aconteceu na PCDF e já aconteceu assim em outras vezes de uma peça completamente inexistente, simplesmente para testar o conhecimento dos senhores. E aqui está. Providências cabíveis, tendo os autores sido apresentados na delegacia. A gente vai levantar uma red flag de quê? De APF. Se você não levantou essa red flag, tá estudando errado, tá? Mas a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Qual é a fase? Qual é a fase que estamos? Gente, a ocorrência está em andamento. Ocorrência o quê? Ocorrência policial. O BO, boletim de ocorrência em andamento. Nada foi feito, ninguém foi ouvido, nada aconteceu. Ah, professora, mas nesse momento aqui falou que os autores foram reconhecidos pelas vítimas, porque estavam lá no momento, chegou na delegacia, viu os autores descendo da viatura. Isso não quer dizer que um procedimento tenha começado, gente. Isso é muito importante fixar. Então, a gente está com a ocorrência, não teve o início de nada. Então, eu só posso pensar em auto de prisão em flagrante ou portaria. Eu só posso pensar em uma coisa ou outra. Se não começou o procedimento investigatório, ou é APF ou é portaria. Prof, me dá uma dica para não confundir o APF com o despacho pós-flagrante. O que poderia mudar aqui para que o meu cognitivo entenda por um despacho pós-flagrante e não um auto de prisão em flagrante? Falasse que eles foram ouvidos formalmente, que já foi feito um laudo pericial da arma de fogo, que foi feito um laudo pericial dos bens, que já se levantou valores por meio de avaliação indireta, ou ele dá aquela deixa, algo foi juntado aos autos, a folha de antecedentes foi juntada aos autos. Aqui não falou, só falou que consultou o sistema policial e ambos possuem antecedente. Então, se tivesse a palavra foi juntada aos autos ou formalizada alguma das medidas que os senhores vão determinar em um APF, você faria despacho pós-flagrante. Mas não teve isso, então você vai pensar,
em APF ou portaria. Muito cuidado, tá? O aluno fica o quê? Ansioso demais. Ah, é APF, APF. Você tem que considerar que pode ser APF ou portaria. Você tem que ver se não existe nenhuma causa de afastamento do flagrante que fosse uma pegadinha maluca do seu examinador que te forçasse uma portaria, tá? Então, assim, você fica entre a PF e portaria, dependendo o quê? De conseguir bater todos os requisitos do flagrante. E o primeiro requisito para você ver se é flagrante mesmo é passar pela fase 3, que é a fase da nossa tipificação. Que crime temos aqui, gente? É lógico que você tem um roubo. Você vai estar com seu vadimeco na mão, você vai fazer o quê? Aquele roubo mais bonito da sua vida. Você vai botar artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, porque é concurso de agentes, né? Do Código Penal. Você vai colocar todas as informações e vai começar a ter estalos Sebrasp. Eu vou chamar de estalo Sebrasp. Já te explico o que é. Mas a partir da tipificação, você volta no item 2 para se perguntar: é flagrante mesmo? Eu estou em flagrante roubo? Eu estou de acordo com 302, num flagrante que alguém está cometendo ou acabou de cometer? É perseguido e encontrado? Ou é encontrado logo depois? Aqui a situação é quase um flagrante o quê? Acabou de acontecer. E pior ainda, eles ainda foram o quê? Interceptados minutos depois. Então, assim, não chega nem a ser uma perseguição. Foi realmente acabou de acontecer um roubo próprio, né? E que você poderia escrever. Inicialmente, a parte da doutrina vai considerar que é um roubo próprio, porque acabou de acontecer. Ou ainda o quê? Impróprio, se eu persigo até te encontrar, impróprio é o nome que eu dou, não é isso a musiquinha que eu já contei para vocês? Se está acontecendo ou acabou de acontecer, o flagrante é próprio, sim senhor. Se eu persigo até encontrar você, impróprio é o nome que eu dou. Mas se logo depois eu te encontrar com elementos que me façam acreditar que você é o autor, então é o presumidor. Oh, yeah. Mas se por algum motivo eu querer esperar, como é que é? Agora eu esqueci a música. Não. Mas se por algum motivo eu te provocar aos elementos do tipo você praticar, então flagrante é ilegal, crime impossível, diferido. É flagrante que eu espero um pouquinho, ao invés de prender logo eu só vigio. Ação controlada que permite isso, diferido. Horrível, nossa, ainda esqueci a letra, mas serve aqui, é um flagrante impróprio, foi perseguido logo após, então entre flagrante próprio e impróprio, aqui, ok. Tem alguma causa de afastamento desse flagrante? Houve apresentação espontânea, por exemplo? Não, se fosse uma apresentação espontânea, a gente não tinha flagrante aqui, meu amor, a gente tinha o quê? Uma portaria. Se a gente tivesse, por exemplo, num crime do CTB, tá? Em que a prestação de socorro, um crime com vítima, o próprio CTB diz que não se imporá ao flagrante, aí eu faria o quê? Portaria. Então, muito cuidado para não ficar muito afobado no APF e não conferir se bate todos os requisitos. E o terceiro e último requisito é: os autores foram apresentados para você? Porque imagine que eu contasse toda essa história e não, as vítimas foram apresentadas na delegacia. Imagina que pega, bota um monte de nome, você não decora e as vítimas foram apresentadas na delegacia. Tem como você fazer flagrante do quê? De ninguém. Autores fugiram, eu só tenho a vítima. Não faço flagrante, eu vou fazer o quê? Uma portaria de instauração do inquérito. Mas aqui a gente bate check nos 3 elementos. Nós temos situação de flagrante 302, não temos causa de afastamento desse flagrante e os autores foram apresentados, ou pelo menos um deles foi apresentado na delegacia. Então, gente, aqui eu já abro completamente a ideia de que é um auto de prisão em flagrante. Só que o modo Sebrasp de ser, os senhores sabem muito bem que ela não chama de auto de prisão em flagrante, ela não faz aquela peça inicial, ela chama de despacho de auto
de prisão em flagrante. Nossa, professora, só ela faz isso, só ela faz isso. E o que eu faço se a minha prova é FGV, se é VUNES, se é Fundatec, se é a FAPEM, sei lá, a OCP, o que eu faço? Bota os dois nomes, não sofre, não chore, processe, você já ouviu isso? No meu caso é não sofra. Não sofre, coloca tudo. Eu colocaria auto de prisão em flagrante, entre parênteses, despacho de auto de prisão em flagrante. Fechou? Tamo junto. Vamos fazer aqui. Despacho de auto e prisão em flagrante. Essa tipificação, senhoras e senhores, ela trabalha por alguns temas que são necessários os senhores se lembrarem. Eu sempre digo para você, o grande problema da Sebrasp quase nunca é a peça, adivinhar a peça fica muito clara, fica muito insípida. O problema da Sebrasp se chama espelho de correção. Eu nunca vi um gabarito preliminar da Sebrasp se manter no gabarito definitivo, porque ela faz muita engenharia maluca e ela distribui os pontos como ela bem entende. A FGV é muito mais flexível no critério de correção. A Sebrasp, não. A Sebrasp, ela inventa pontos no espelho que valem notas absurdas, pontuações absurdas, e que você tem que adivinhar que aquele conteúdo seria pontuado naquela peça. E aqui, gente, nós temos, tá, um tema do recurso repetitivo do STJ, que vai falar do quê? Do concurso formal aqui. Ai, professora, a senhora tem todas essas informações? Tenho. É claro que eu já separei para vocês. Eu sabia que ia gerar algumas dúvidas e eu trouxe aqui, ó, roubo consumado, do artigo 157 caput do Código Penal, tá? Causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, parágrafo 2º, inciso 2, mas não sofre. Tu tá com o quê? Vade-meco na mão, tá? Com vade-meco na mão, tu não sofre. E aqui, ó, o tema repetitivo 1192, julgado em outubro de 2025, que o crime de roubo praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes, em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não é crime único, quando violados patrimônios distintos. Então, ali na sua narrativa, falou que 3 pessoas foram roubadas, sendo subtraídos seus bens, suas joias, de patrimônios distintos. Eu não vou falar de um roubo único, a gente vai falar de um roubo em concurso formal. Prof, se eu colocar só roubo e não lembrar disso, o que vai acontecer? Você vai receber uma nota menor, é aquela nota número 1 dele, porque normalmente o Sebrasp divide assim, 0, 1, 2 e 3. Quantos décimos vale 0, 1, 2 e 3, ele também não fala. 0 ele vai falar assim, ó, não tipificou. 1 ele vai botar, tipificou o roubo. 2 ele vai botar, tipificou o roubo majorado. E 3 ele vai botar, tipificou o roubo majorado em concurso formal. É assim que ela faz, ela é sacana. Então, se você perceber a existência de elementos que devam aparecer em razão de jurisprudência, principalmente recurso repetitivo da STJ. A gente tem um site, vou te dar uma dica, chama Recursos Repetitivos. Chama assim, Recursos Repetitivos. Tem todos um site, assim, eu acho que é concorrente do Dizer o Direito, não sei dizer, não sei se estou falando balela também, mas ele tem todos os recursos repetitivos julgados, o que teve incidência afastada e os que estão pendentes. E ele é separado por temas, tá? Ele é separado por temas. E assim, até onde eu vi é gratuito. Não me cobraram nada para poder olhar essas coisas, ok? Então, só para deixar essa dica desse site. Olhem os temas de recurso repetitivo. E esse é o tema 1192. Se você citasse, com certeza, citando o STJ aqui, ia ser a nota máxima, que a gente nunca sabe quanto que é a mínima, quanto é a máxima, como eu falei, mas faz bastante diferença. Outra coisa, tinha um simulacro de arma de fogo, você não vai falar nada sobre isso. A gente não tem julgado sobre isso. Olha lá, o emprego de simulacro é suficiente para configurar elementar da grave ameaça. Contudo, em respeito ao cancelamento da simulação, o simulacro não serve para atrair a majorante do emprego de arma. Eu já imagino que ela poderia também, inclusive ela faz assim, tipificou o crime de roubo, aí ela coloca valendo a nota máxima e ela vai dividindo assim, ó, em números romanos.
Ela quer várias coisas dentro dessa nota máxima que ela chama de 3. E aí ela colocaria, tipificou o roubo majorado por concurso de agentes, em concurso formal, citando a jurisprudência do STJ e dizendo que não haveria a majorante do emprego de arma de acordo com o próprio Superior Tribunal de Justiça, contudo, seria suficiente a grave ameaça para tipificar o crime de roubo. Gente, com certeza que num enunciado que é assim, te narra simulacro de arma de fogo, te narra patrimônios diferentes numa única ação, ela ia botar no espelho que você citasse esses julgados. Tenho certeza, mas certeza, gente, certeza. Então, essa é a maldade da Sebrasp, que eu não gosto da correção dela. Não é da correção, não gosto do critério do espelho, que é adivinhe. Porque o aluno já tá nervoso ali, bota o roubo. Tá com vadimeco na mão, bota o roubo majorado, é o mínimo que ele espera. E aí ele vem descendo a lenha de jurisprudência que tu tem que lembrar, tá? A consumação, talvez tivesse ali uma pontuação para você citar a teoria da Amócio, né, em que a consumação se dá no momento da inversão da posse de bens. Gente, roubo tem muita jurisprudência, tá? Deveria aí, talvez, até citar a súmula 582 do STJ. Prof, como é que é? Toda vez que eu falar de roubo, convém eu citar a súmula 582 do STJ? Sim, nós estamos falando de uma prova que você tem acesso ao vadimeco. Eu acho que eles vão ferrar a correção cobrando súmula, sim. Cobrando conhecimento de jurisprudência, sim. Então, falou de roubo, meu amor. Súmula 582, você vai citar a teoria da amostra. Estamos combinados? Beleza? Então, aqui, ó, no nosso chá revelação, a gente tá no item 3, que já me deu praticamente a peça, né? Vamos combinar, que é um auto de prisão em flagrante. Mas calma, a gente sabe que dentro do despacho de auto de prisão em flagrante, a gente pode ter outras coisas. Precisamos passar pelo item 4, que é o quê? Tem autor solto? Pô, a gente tem 2 autores, né? Que são quem? Eu nem decorei o nome desses infelizes aqui. João e Carlos. John e Carlos. João e Carlos estão sendo presos em flagrantes. Ambos têm condenação, ou seja, reincidente em crimes. O que os senhores vão pedir num auto de prisão em flagrante ou na Sebrasp despacho de auto de prisão em flagrante? Fala pra mim o que você pediu. Fala que você pediu. Conversão do flagrante, hein? Preventiva. Preventiva partiu pro abraço 313, inciso 2, que você não vai sofrer, porque você tá com o código na mão. Você não vai sofrer para lembrar de artigo. Eu não vou ficar sofrendo para falar artigo nessa aula, ok? Beleza? Vamos pro item 5. A gente tem alguma bandeira que nos dá algumas loucuras aqui? Tem. A gente tem um Rolex que sumiu. A gente tem um Honda Civic. A gente tem uma joalheria com 400 mil em bens. Vamos lá. O Rolex que sumiu no valor de 120 mil reais. Eu tenho o quê? Um dano. A vítima aqui não teve o Rolex restituído, vocês não concordam? Aqui deu ruim. Aqui ela tá num prejuízo de 120 mil. Mas espera aí, o Honda Civic Prof vale 85 mil. Tá, o Honda Civic. Vamos pensar numa medida para ele? Trata-se de um bem imóvel, produto ou instrumento para a prática do crime? Instrumento para a prática do crime. Então, ele foi instrumento porque ele foi utilizado para fuga, etc e tal. Garantiu o quê? Garantiu a fuga, a posse do bem. Ele tem que ser o quê? Seria uma busca e apreensão. Mas como ele foi apresentado, você deve apreendê-lo. Como ele está sendo apresentado, presta atenção. Se esse Honda Civic não tivesse sido apresentado, você ia pedir qual medida? Busca e apreensão. Você vai buscar e apreender. Mas em relação a bens, tá? Que sejam apresentados para Vossa Excelência, autoridade policial, você precisa representar o juiz pela busca e apreensão? Não. Você faz a
a apreensão desse bem. Eu coloquei aqui porque eu tinha certeza que até aluno que ia representar pela busca e apreensão do Honda Civic, que já tá ali na delegacia. Eu pensei que ia ter aluno que ia pensar no arresto ou sequestro desse Honda Civic, porque ele é oriundo de uma herança, né? Eu não sei se eu acho que eu tirei essa parte. Que é um bem que você não sabe se é lícito, se é ilícito. Mas aqui, gente, é básico. Mesmo que te narre um bem dentro de uma figura de enunciado, de prisão em flagrante, se esse bem foi instrumento ou produto e foi apresentado para os senhores, você não precisa representar nada para o juiz, você só apreende. Ok, estamos entendidos, beleza. E essa história dessa joalheria? Eu apreendo o Honda Civic, eu mando ele para asta pública conforme o artigo 144 lá do CPP, você tá com o Código de Processo Penal é aberto, você vai estar com ele na mão. Eu pego os 85 mil para poder indenizar a família que foi roubada. 85 mil sana um dano de 120 mil? Claro que não. Fica aí 35 mil a ver, né? E aí, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? É daí que surge uma medida securatória pouquíssimo cobrada. Só foi cobrada uma vez em prova de delegado. Adivinha qual a prova? Da PCDF. A única vez que essa medida foi cobrada foi uma prova da PCDF. Qual o nome da medida securatória? Que eu tenho um bem que não é produto, que não é proveito de crime, que não foi instrumento de crime, que não foi nada. Mas eu quero, né, pegar esse bem para fins de indenização da vítima, de algo que falte para indenizar essa vítima. E aí? Qual é a medida cabível? Senhoras e senhores. Gente, a medida aqui, a doutrina, claro, você vai ver desenhos de várias formas. Naturalmente, uma doutrina mais tradicional vai falar do quê? Do arresto. Que foi a única vez que ela caiu foi na prova da PCDF. Então você pediria o arresto dos valores aqui desses 35 mil reais, ok? O arresto. Só que a jurisprudência mais moderna, atualmente, considera que quando eu perco um determinado bem que poderia ser o quê? Produto ou proveito do crime, e que eu não tenho condições de alcançá-lo, eu faço uma medida que chama sequestro alargado. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para os senhores. O arresto é uma modalidade de sequestro para a grande maioria da doutrina, tá? A grande maioria da doutrina entende como modalidade de sequestro. Então, nesse caso, você faz o quê, prof? Eu faço o quê? Eu vou considerar correto quem fez o arresto e vou considerar correto quem fez o sequestro alargado. Eu não tenho nenhum problema. O problema é o quê? Que o sequestro alargado, para fins de condenação, para fins de concessão, eu preciso ter crime com pena máxima superior a 6 anos. Aqui a gente cumpre esse requisito, tá? No roubo aqui, majorado, a gente cumpre esse requisito, mas toma cuidado no dia da sua prova, ok? Na prova pode fazer as duas, porque vai trabalhar bem parecido. Aqui no nosso espelho eu vou trazer o arresto, mas quem quiser ter de sequestro alargado, eu já fiz essa aula com vocês, tá? Eu queria trazer a situação para vocês conhecerem as possibilidades diante de bens apresentados em fins de delegacia. Então vamos lá? Vamos ver como que fica essa peça? Peça de auto de prisão em flagrante. Você vai colocar endereçamento? Não, vai botar o nome. Auto de prisão em flagrante. Aqui tá despacho pós-flagrante. Adivinha quem errou? Eu. Despacho de auto de prisão em flagrante. Desculpa aí o erro. Já tem outro erro aqui que eu tô olhando. Vocês me desculpam. Eu vou botar inquérito policial, número? Não. Você vai botar o quê? Boletim
de ocorrência, número, porque eu não tenho o número do inquérito. Ai, gente, tomara que eu tenha errado só isso aqui. Peguei um modelo base e não vi, eu acho que eu peguei o modelo de despacho de posse e botei aqui, mas vamos junto. Auto de prisão em flagrante, que não saberá se eu quero que se chame de despacho de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência número, investigado João Henrique Almeida e Carlos Eduardo Almeida. A Polícia Civil do Distrito Federal, Polícia Delegado de Polícia Civil Escritório, 144, parágrafo 4, segundo parágrafo 1º, 2.830, 26 da 14.735 de 2023, que é mais o seu parágrafo único do que o seu caput, tá? Artigo 4º e 5º do CPP, 302 do CPP, resolve ratificar a voz de prisão em flagrante autuada pela PMDF em fatos conduzidos João e Carlos Pereira pelos fatos e fundamentos a seguir. Fatos de introdução, ele fez o quê? Dispensou. Importante, foi pontuado na prova da PF essa estrutura. Começando com preâmbulo, fatos / introdução, considerandos e fundamentações e final o quê? Considerando fundamentação e final conclusão e determinações, tá? Então, fatos introdução, considerando fundamentação e o final é o quê? Conclusão e determinação. Então, vamos primeiro, os fatos / introdução foram dispensados, então os senhores começam fazendo os considerandos. Considerando que a substituição da conduta do crime de roubo majorado, crime de 2 pessoas, você vai colocar a tipificação. Gente, caprichem nessa tipificação. Os senhores estão ali diante de uma prova que tem um vade-mecum. Vocês caprichem. Coloque o concurso formal conforme o STJ. Não lembrou do recurso, que é o recurso repetitivo. Lembrou só que é recurso repetitivo, escreve isso. Ou lembrou do tema 1192. 3 vítimas no mesmo contexto. Não é crime único se os patrimônios subtraídos são de diferentes pessoas, havendo concurso formal. Considerando que foram apreendidos simulacro, apresentados, não apreendidos, não, apresentados, simulacro de arma de fogo, agentes subtraídos, o veículo Honda Civic empregado na fuga. Aqui eu poderia ter já aberto falando, considerando que a súmula 592 do STJ considera consumado o crime de roubo no momento da inversão da posse, independentemente de ser mansa e pacífica, sendo consumados os fatos aqui narrados, considerando conduzir João Henrique praticar com unidade de desígnio. Eu escrevi aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô falando de cabeça, sendo que eu escrevi no modelo. Ter visto essa jurisprudência, considerando que ambos ostentam condenações anteriores, reprovabilidade na conduta, conhecimento técnico, considerando, por fim, a presença espontânea do irmão de Pedro, policial sua condição de investigado no inquérito policial pro alto, que apura o crime de tráfico de drogas na delegacia. Aqui é uma coisa que a gente não conversou, né? O que o Pedro tem a ver com essa história? Eu queria, como boa professora de legislação extravagante, que nenhum dos senhores tenham colocado a determinação do interrogatório do Pedro. Essa é a única coisa. O mandado foi cumprido, tá vendo? Comparecendo, foi cumprido neste instante. A única coisa que eu queria é que você não determinasse o interrogatório do Pedro. Por quê? Porque o artigo 18 da Lei de Abuso de Autoridade diz que configura crime de abuso submeter a interrogatório preso ou detento se for um interrogatório durante o período noturno. Eu coloquei que tudo aconteceu ali, 19 horas, o plantão era noturno. Então tinha esse pequeno peguinha, que eu tenho certeza que quando eu falei que era para você fazer alguma coisa em relação ao Pedro, você já se tocou nisso como bom aluno de lei de abuso de autoridade. Então aqui, simplesmente, uma vez cumprido o mandado de prisão em relação ao Pedro, você deixa o intimado o quê? Para fins de oitiva interrogatório que deverá ocorrer pelo período da manhã, seja em sede policial, se antes não foi encaminhado ao judiciário, seja o quê? Nas dependências da prisão judiciária, ok? Beleza? Você só tinha que falar que o interrogatório dele se daria no outro dia de manhã, uma vez que interrogá-lo nesse período configura abuso de autoridade. Não precisava falar da comunicação, desse mandado, nada disso. Só queria que tivesse isso. Prof, eu coloquei para comunicar a família
do Pedro, coloquei tudo sobre o Pedro. Tem problema? Não. Mas o que ia cobrar mesmo no espelho é que você não fizesse o interrogatório dele durante o período noturno. Ai, professora, que má, que chata. Eu sei, a Sebrasp é pior. Acredite. Então, você fez os considerandos e vem as determinações de praxe, que é o quê? Oitiva dos condutores, entrega de cópia do termo. Você vai determinar o escrivão de polícia, isso. Só para constar. Fez as fundamentações e considerandos, você passa para a final, que é determinação barra conclusão, que sempre no APF, ou despacho de auto de prisão em flagrante, vai começar. Determinou o senhor escrivão de polícia, tá? O que? A oitiva, a expedição de recibo de entrega do preso em favor do condutor. O condutor me entrega e eu entrego um recibo que ele estava entregando no preso. Qualificação oitiva das testemunhas, identificação interrogatória dos conduzidos, qualificação oitiva das vítimas, coloque os nomes, bens que serão apreendidos, todos, o simulacro de arma de fogo, o veículo Honda Civic, indeferência da sua liberação para Pedro, por ser o quê? Instrumento do crime, a apreensão das joias com a imediata restituição às vítimas, tá? Então você apreende e a restitui. Podia fazer separado? Apreensão das joias e aqui restituição da res furtiva diante da apresentação de valores avaliados por perícia indireta, uma perícia indireta dos bens, feito que as próximas vítimas falam ali qual que é o valor, tá bom? Precisa mandar as joias para serem periciadas, já devolve ele para a vítima, ok? O simulacro de arma de fogo, contudo, você tem que encaminhar para onde? Vou botar aqui embaixo. Encaminhamento do simulacro ao Instituto. Aqui é de criminalística, mas se você não souber, ao centro de perícia, para perícia de constatação de eficiência. Prof, mas está falando ali que foi constatado que é um simulacro. Sim. Foi constatado por perícia? Não. Então você tem que mandar para perícia. E é muito interessante que eu já tive essa discussão até na delegacia. Mas essa arma aqui não é uma arma de fogo, é uma arma de brinquedo. Aí me perguntaram, quem tá falando isso? Eu falei, eu. Então, a sua opinião em nada é a mesma coisa. Quem tem que falar que é um simulacro de arma de fogo é a perícia. Prof, mas mesmo assim a gente faz todo o flagrante considerando ser um simulacro? Claro. Tem coisa que é muito na cara. Agora, se no dia a dia você tá muito na dúvida, espera ali sair ou um laudo preliminar, se o seu instituto de perícia for muito rápido, ou então você coloca ali nas exatas condições que você está apresentando. Se você acredita que ela é eficiente, da forma que está apresentada, dá para saber a eficiência, você faz o flagrante dessa forma. Mas assim, isso não interessa para treinando peças, tá? Para peças de delegado. A prática e a verdade é completamente diferente, ok? Manda o autor PML para exame de corpo de delito cautelar. O crime é inafiançável, tá? Porque superam 4 anos, sendo eles recolhidos imediatamente, aguardando a audiência de custódia, expedida a nota de culpa do preso. Às vezes eu gosto de citar o tempo, o prazo. Vocês têm o seu vadimeco em mãos, então coloquem, principalmente se tratando de Sebrasp, em 24 horas, garantia de assistência familiar, assistência advogado, direito ao silêncio, respeito à integridade física, seja registrada informação de assistência de filhos menores, indicação de responsável pelo cuidado, comunicação imediata ao juiz de sua prisão, Ministério Público, a pessoa por eles indicado no termo do 306. Aqui seja feita a comunicação ao advogado do preso, não havendo cópias para a defensoria. Mas isso aqui não é dificuldade para você que está com o vadimeco na mão. Tu vai pegar do 306 para baixo e vai seguir tudo que tá ali, meu filho. Você sai enfiando. Aqui eu tô trazendo o mínimo que tem que estar, ok?
Intimação aqui para o interrogatório de Pedro, que se dará a partir de amanhã pela manhã, seja em sede policial, se ele estiver custodiado nesta sede de delegacia ou no local em que for recolhida a prisão, tá? Juntada de representação. Representação pelo quê, senhoras e senhores? Pela prisão. Pela prisão? Só que aí chama conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Aqui você vai fazer um resumo do que seria a peça, com fulcro nos artigos 311, 12 e 13 do CPP. Tá com ele aberto aí, já sai escrevendo, tendo presentes ou fumos, comícios dele. Aqui eu tô resumindo, mas você não faz isso na sua prova, não. Você escreve bonitinho, né? O fumos, comícios delicti, indício de autoria mais prova de materialidade, do crime com pena máxima superior a 4 anos e autores reincidentes. Que aí a gente tem 313, 1 e 2 aqui presentes, tá? Vai colocar o periculum libertatis, que é a garantia da ordem pública, 312 do CPP, tem os novos parágrafos ali, coloque especificadamente o parágrafo da reincidência, como garantia da ordem pública, ali bem claro, você tá com o código, um vade-mecum na mão, então coloque, não cabendo medidas diversas da prisão. E também você vai representar pelo quê? Pelo arresto. Prof, com base no que eu faço esse arresto? Nunca vi na minha vida. Gente, o arresto você pode fazer, você abre aí o seu CPP, vai estar lá no 137, tá? De bens móveis, né? Que é dinheiro, né? Que é as joias. 137 CPP, mas você acumula com o artigo 127, porque é tudo medida assecuratória, fazendo que esse fumos comícios delicti é o mesmo supracitado, né? Que é os indícios de autoria e prova de materialidade do crime de roubo e a existência de uma joalheria com bens avaliados em 400 mil e um dano de 120 mil pela perda do Rolex que sumiu. O periculum in mora é a necessidade de não perecimento dos bens, garantindo o quê? A devida indenização das vítimas, beleza? Aí, gente, você coloca o 144A, parágrafo 5º, que seja feita alienação dos bens com respectivo depósito, seja dado em autos apartados, e fala que as duas representações sejam inaudita altera pars, ou seja, sem oitiva da parte contrária, após a oitiva do MP, decretando-se o sigilo conforme o artigo 7º, parágrafo 11º do Estatuto do OAB. Nada mais a menos, você vem finalizando, determinou a autoridade policial o encerramento do presente auto, cumpra-se Brasília, não precisa pôr barra Distrito Federal, não, Brasília, vírgula, data, delegado de polícia, matrícula número é opcional, não tá nem expresso nos nossos manuais e nem mesmo no quê? No seu edital. Então, se não tiver linha, não precisa colocar. Fechou? Gente, hoje essa aula durou, hein? Durou muito tempo. Vou terminando aqui. Ficou com dúvida? @Luana Davico, vai lá, me pergunta e eu te espero na próxima semana com mais um treino no PES. Tchau!